Fala, meu povo, então, mais um gabarito comentado da questão 93, prova amarela, Enem 2019. Bom, gabarito comentado, então a gente vai tracejar essa questão inteira e entender o que ela trabalha e como ela funciona. É uma questão que fala sobre o modelo atômico, e a gente tem que entender o seguinte, vamos lá. Em 1908, Dalton publicou em seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Ok, esses postulados são numerados a seguir. Então, antes de começar, já que a gente está trabalhando e dissecando essa questão, esse eu estou falando de Dalton em 1908, eu estou falando do primeiro modelo atômico, né? A primeira teoria onde mostra átomos explicados. A teoria que a gente tem antes é a teoria filosófica de Leucipo e Demócrito, que fala sobre a ideia de átomo, mas não tem nenhuma estrutura, nenhum modelo. Tem esses 5 postulados. Eu não vou ler esses postulados agora, por quê? Porque eu vou direto para o comando da questão. Então eu vou passar aqui para o lado e ele fala o seguinte, ó. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantificação de energia do modelo atômico. Só para citar vocês, após o modelo de Dalton, a gente tem outros modelos que a gente estuda. Lembra? Depois de Dalton tem o modelo de Thomson, né? Que é o que a gente conhece como pudim de passas. É um modelo que trabalha a descoberta dos elétrons. Não é isso? A gente tem um modelo da organização do átomo, um modelo de Rutherford, que a gente fala da ideia do núcleo. Só para a gente deixar isso claro. E aí a gente tem quantificação de energia, a gente tem a questão das camadas eletrônicas, modelo de Bohr. Então, de forma indireta, ele colocou aqui os outros modelos para a gente. Ok, a pergunta é, com base no modelo atual, né, o modelo que a gente contempla hoje em dia, que descreve o átomo, qual dos postulados, daqueles 5 postulados que estão aqui, ó, esses 5 postulados de Dalton ainda é correto. Então eu tenho aqui um deles ainda é correto. Então eu preciso analisar o que ele propôs na época e o que ainda é condizente, o que ainda podemos afirmar de acordo com o que a gente conhece de átomo hoje em dia. O primeiro postulado de Dalton fala que a matéria é constituída por átomos indivisíveis. E é aí que se peca. A gente vê que os átomos são formados por subpartículas, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, dentro de um átomo existem subpartículas, então você pode dividir um átomo em partes menores. Você pode estruturar ele e fazer a divisão, né? Dividir um átomo já é um processo mais complexo, é o que a gente chama de fissão nuclear, né? São os fenômenos de radioatividade, principalmente. Tá? Agora mais, a gente já descobre então que o átomo pode ser divisível. Ok, né? Principalmente na parte de elétrons, né? Os elétrons saem de um átomo para outro a todo momento. Todos os átomos de um elemento químico são idênticos em massa e em todas as propriedades. Ele peca aqui, ó, principalmente em massa. O que Dalton propõe é diferente do que a gente tem hoje como concepção de elemento químico. Elemento químico são átomos que possuem o mesmo número de prótons, né? É um conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons. Por quê? Dentro de um núcleo de um átomo, a massa sempre é dada pelo número de prótons mais o número de nêutrons, né? Os elétrons a gente não quantifica porque a massa dele é desprezível em comparação aos prótons e nêutrons. Não necessariamente, pegando aqui o marca-texto, o número de nêutrons precisa ser iguais para ser considerado do mesmo elemento químico. A gente chama isso até de isótopos. Vou dar um exemplo. Carbono. No caso do carbono, existe o carbono 12 e o carbono 14, que é a espécie radioativa dele. Tá? Então, o que significa isso? Existem átomos do elemento químico carbono que tem massa 12 e existem átomos do elemento químico carbono que tem massa 14. São diferentes. Ambos têm o mesmo número atômico, têm o mesmo número de prótons, 6. O que diferencia eles são os seus números de nêutrons. Beleza? Então, essa informação dele está errada.
porque eles não são idênticos em massa. A definição de elemento químico atual é que são conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons. Beleza. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. O postulado 3 ele complementa o postulado 2. O que fala que ele diferencia esses elementos químicos são as suas características, né? Se todo elemento químico tem a mesma massa, massa diferente é um outro tipo de átomo. E aí que tá, né? A gente não diferencia os átomos, os tipos de átomos, considerando elementos químicos, por massa. Existem átomos que possuem a mesma massa e são de diferentes elementos químicos, ou seja, são diferentes elementos químicos, mas têm a mesma massa. Qual é o nome dessa propriedade? A gente chama esses átomos de isóbaros, tá bom? Vou aproveitar que eu coloquei esses exemplos, eu vou colocar aqui um outro exemplo, eu vou colocar aqui o nitrogênio 14, que é o isótopo mais comum do nitrogênio. Tá? O carbono 14 e o nitrogênio 14 são isóbaros, ambos possuem a mesma massa. Não são do mesmo elemento químico, têm quantidades de prótons e nêutrons diferentes, porque se vocês dissecar isso, esse carbono tem 6 prótons e ele tem 8 nêutrons, não é? Porque o somatório dá 14. Aqui ele tem 7 prótons e 7 nêutrons. Átomos diferentes, de elementos químicos diferentes, que efetuam ligações diferentes, mas têm massas iguais, são isóbaros, então não. A diferença entre os átomos não é pela massa, tá? É pelo número atômico, se você for considerar nessa sacada. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm a sua identidade. Veja bem, essa parte aqui da questão, mantém suas identidades nas reações, está correto. Numa reação química você tem um átomo, ele não se transforma em outro átomo. O que a gente acontece é a reorganização molecular, né? A forma que ele está ligado, ele vai se ligar a outros elementos para formar novas substâncias. Ok, mas isso não significa que os átomos são indestrutíveis, né? A gente tem o que a gente chama de reações nucleares, onde reorganiza o átomo, a gente quebra um átomo para formar. A própria fissão nuclear é a quebra de um átomo grande, geração de energia, e a própria fusão nuclear é a junção de dois átomos pequenos. São os eventos de radioatividade que explicam isso, tá bom? E aí a gente tem o postulado 5, e aí veja bem, né? Se for a questão por lógica, é o que sobrou, a resposta certa é o número 5, mas vamos entender o que ele significa com isso. O 5 ele fala o seguinte: átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Ele fala que as substâncias compostas, né, são formadas em proporções de números inteiros. Ou seja, a proporção entre elas é sempre proporcional, mas não é, a água não é uma quantidade de hidrogênio e oxigênio aleatória. A água é formada a cada 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Então o que ele está propondo é a estrutura de uma fórmula de substância composta. Isso é. As substâncias são proporções mínimas entre os elementos, principalmente as inorgânicas, né? A proporção entre os elementos é sempre em números inteiros. Você não tem isso. Você não tem água formada por H2O e HO também pode ser água, tá? Isso, ele utiliza esse postulado de forma bem rudimentar, mas a gente ainda continua utilizando para diferenciar o que ele chamava de substância simples de substância composta. Então, essa foi uma teoria, um postulado para debater sobre a formação de substâncias compostas, que eram a partir de substâncias simples. Beleza? Então, resposta aqui, questão número 5. Só uma dica a mais, o Enem vem cobrando sim muitas questões de modelo atômico, provavelmente nesse arquivo que você está colocando você deve encontrar mais, e se você assistiu aqui, aproveita que você já está no YouTube assistindo esse vídeo, dá uma curtida, né, ajuda o projeto, e se você ainda não me acompanha nas minhas redes sociais, o Louco da Química no Insta é onde eu posto as minhas coisas. Beleza? Então, beijos, até a próxima questão que você irá ver aqui no gabarito comentado.